A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, aqui também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária, Nájela Fernandes. Nós estamos aqui nesse vídeo, meu irmão, trazendo uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como base a revista do primeiro trimestre da editora Betel. Nesse primeiro trimestre, nós estamos falando sobre o movimento pentecostal. Então aqui, hoje nós faremos a pré-aula da lição de número 10, e se você está chegando a primeira vez aí, seja muito bem-vindo. E se você quiser participar conosco, vá ao site da editora Betel, pegue uma revista lá, veja a forma correta para comprar, e você possa acompanhar conosco essa lição tão abençoada que vai ser a lição de número 10. Nós aqui temos por objetivo trazer algumas informações a mais para que os nossos professores, junto com o auxílio do Espírito Santo, possam dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos. Nesse trimestre, quem elaborou esse material foi o nosso bispo Oide José do Carmo. Ele é lá do pastor presidente da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, Goiás. Então ele que elaborou esse material que tem tanto nos abençoado durante todo esse trimestre. E agora a gente está entrando na reta final do trimestre, meus irmãos. Vamos para a lição de número 10. Então nós já estamos quase que finalizando esse primeiro trimestre para a honra e glória do Senhor. Mas hoje nós falaremos sobre a lição de número 10, que vai ter como título os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Então nós vamos falar sobre o pentecostalismo clássico e as coisas que estão acontecendo hoje em dia, as inovações que foram se colocando no pentecostalismo, que estão trazendo esse neopentecostalismo, e a gente vai estudar um pouquinho sobre essas características desses dois movimentos, o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo. Então nós vamos ver nessa lição essa situação desses dois movimentos que são derivados, do pentecostalismo, no movimento de avivamento que tem acontecido desde o início da igreja primitiva. Então a gente vai perceber que existem situações que não estão segundo a orientação bíblica. Então a gente tem que ficar atento a isso, diante desses movimentos, qual que está lidando conforme a palavra e os que estão deixando se entrar os modismos, as inovações, e estão acabando fugindo, escapulindo da palavra de Deus. Então a gente tem que ter cuidado e temos que ter essa visão bíblica para avaliar esses movimentos da atualidade. Então destaque isso para os seus alunos. A lição de hoje tem como texto áureo, Atos capítulo 16, verso 5, que vai dizer: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Olha que coisa interessante. As igrejas eram confirmadas na fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, ali ele já está nos dando a receita para que a gente possa avaliar se as coisas novas que estão surgindo estão dentro da palavra. Então no Atos ali, no livro de Atos, você vai ver as igrejas sendo formadas. E todas essas igrejas que estavam crescendo, que estavam sendo criadas, elas eram confirmadas na fé, na padrão bíblico, na doutrina dos apóstolos. Essa mesma visão que nós temos que ter. Se surge alguma coisa, se tem um movimento diferente, a gente precisa, antes de participar, antes de dar o nosso aval, a gente precisa confirmar na palavra, para saber se aquilo que está movimentando, se aquilo que está acontecendo vem de Deus, está dentro da palavra ou não. Então esse é um critério que nós temos que ter
muito interessante, muito forte. Destaque isso para o seu aluno. Não adianta você ir porque alguém falou que é bom, porque alguém disse que está certo. Não serve. Para nós o que serve é o que a palavra de Deus diz, e a gente tem que jogar esse movimento nesse filtro e ver se está dentro da palavra ou não. Então destaque isso para o seu aluno. E aí vem a verdade aplicada, aonde vai dizer: devemos permanecer fiéis às Escrituras para não sermos influenciados por modismos teológicos, nem arrastados por qualquer vento de doutrina. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos, aonde o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta ao Timóteo que nos últimos dias viriam falsos mestres, falsos doutores, né? Que as pessoas iriam acumular doutores para justificar as suas práticas erradas. Então, nos últimos tempos, iriam vir pessoas que com comichão nos ouvidos iriam se desviar, mas só que eles iriam arrumar pessoas para caracterizar esse desvio como correto. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque existem os falsos mestres, os falsos doutores, os modismos teológicos que vêm tentar fazer com que as coisas erradas pareçam certas. Esse é o grande problema. Então, como que a gente rebate isso? Qual é o antídoto disso? É vivermos firme na palavra, consultando, ser fiel à Escritura e confirmando. Para quê? Para que a gente não vá atrás de modismo, não vá atrás de vento de doutrinas, que são o quê? Na base, doutrinas de demônios, né? Às vezes o inimigo, ele lança essas setas, ele lança esses falsos mestres para fazer as pessoas se desviarem e acharem que estão no caminho correto. Esse é o grande problema, é os cauterizadores de mente. Faz com que a pessoa viva no erro, mas que acha que está certo porque fulano disse. Mas por que que acontece isso? Porque não vai para a Bíblia. A Bíblia já fala disso há muito tempo, que o povo era destruído porque não tinha conhecimento. Então nós precisamos investir no nosso conhecimento bíblico, nesse cuidado de confirma nas Escrituras, para ver se esse movimento, essas coisas estão fiéis à palavra do Senhor. Então destaque isso aí para os seus alunos, assim como os crentes berianos. Tudo que Paulo falava, eles conferiam na palavra. Esse cuidado a gente tem que ter diante dos modismos, diante das coisas novas que têm aparecido hoje. Nós precisamos observar e ver se está dentro da palavra de Deus. Então destaque isso para o seu aluno. O texto de referência, 1 Coríntios capítulo 2, verso de 1 a 5, onde eu destaco o verso de número 4, onde Paulo vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha que coisa interessante. Paulo está falando que ele foi lá, pregou o Evangelho, mostrou o Evangelho de Cristo, não pelo que ele sabia, não pela sua visão, mas pela visão do Espírito, e era confirmada através do poder de Deus. Era confirmado através da presença do Espírito Santo, era confirmado através dos sinais do Espírito. Ou seja, o sinal do Espírito, a presença do Espírito, era confirmação da palavra que Paulo estava pregando, que era conforme a palavra de Deus. Nos dias de hoje, eles usam os sinais como base. Mas sinais, meu irmão, o inimigo também faz. Apocalipse vai dizer que no final ele vai enganar muitas pessoas, até mesmo os escolhidos, porque ele vai fazer sinais e maravilhas ali através do poder de Satanás. Então você vê que sinais o inimigo também faz. Então se a gente for atrás só de sinal, só de movimento, só de milagre, só de coisa que acontece, você pode estar seguindo uma linha de doutrinas demoníacas. Então a gente tem que ficar atento, porque Paulo está falando, eu estava pregando a palavra do Senhor, o Espírito confirmava com o poder de Deus. Então a gente primeiro tem que conferir na palavra se aqueles sinais estão conforme a palavra de Deus. Quem está fazendo, como está fazendo, quem é essa pessoa, aonde está a vida dela, aonde está a vida dela pautada na palavra.
para você conferir se aqueles sinais ali, se aquelas coisas, se aqueles movimentos são de Deus, são do poder de Deus ou não. Então destaque isso para o seu aluno aí. Vamos ficar atentos, e o único jeito da gente saber essas coisas é firmar na palavra, ter conhecimento da palavra e comparar. A palavra é o nosso gabarito. Então você tem ali exemplos do que acontecia de forma correta. Então a gente tem que comparar e ver e pedir a Deus discernimento de espírito que vem através da leitura da palavra, do conhecimento, para que a gente saiba se discernir ou não, se aquilo é de Deus ou não é. Então destaque isso para o seu aluno. Então agora entrando na lição propriamente dito, capítulo 1, meu irmão, vai falar sobre os alicerces do movimento pentecostal, né? A igreja iniciou suas atividades movida pelo poder do Espírito Santo. Assim, ao longo da história da igreja, impulsionados pelo relato bíblico, milhões de discípulos de Cristo têm buscado a experiência e a prática pentecostal. Olha que coisa interessante aqui já nesse primeiro capítulo. Os alicerces do movimento pentecostal é a palavra, é a base bíblica mesmo. Você vê que lá em Atos 2 eles recebem o poder do Espírito Santo através do que já tinha sido profetizado lá no Antigo Testamento, através do profeta Joel, e o que o próprio Senhor Jesus falou para eles antes de subir ao céu, para eles se reunirem, seriam batizados no Espírito Santo, revestidos de poder. Então ali eles estavam esperando o cumprimento da palavra. E aí em cima desse movimento, em cima dessa experiência, a igreja foi iniciada. E ela vivia como? Através do poder do Espírito Santo, através da direção do Espírito Santo. E ela foi crescendo, e assim chegou até nós. E os crentes também do início do século XX, eles o que? Eles queriam ter essa experiência de Atos capítulo 2, da base bíblica. Daí foi crescendo o movimento e a experiência e a prática pentecostal. Então, já destaca isso para o seu aluno e a gente já entra no tópico 1.1, que ele vai falar que o movimento pentecostal nasceu alicerçado na doutrina dos apóstolos, né? O relato de Lucas, lá no livro de Atos, do capítulo 2, vai dizer que aqueles crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então você vê que não é ler a Bíblia uma vez, não é fazer pela Bíblia uma ou duas vezes, é perseverar. Essa era o primeiro fundamento do movimento pentecostal bíblico, que é o que? O primeiro alicerce, fundamento, a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. A igreja cresceu nesse fundamento, nesse primeiro fundamento, doutrina dos apóstolos, palavra de Deus, Bíblia, conforme eles faziam lá, os apóstolos orientavam, aqueles crentes seguiam, e a igreja foi crescendo, foi tendo um movimento pentecostal, presença do Espírito Santo através de quê? Da doutrina dos apóstolos. Depois, o segundo pilar, o segundo grande fundamento é quem? A comunhão entre os irmãos. Você vai ver no Salmo 133, vai dizer, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vai dizer que quando os irmãos estão em união, em unidade de pensamento, olha o que acontece? Há uma unção, há um derramar do poder de Deus, porque Deus se agrada dessa comunhão. Então a mesma coisa a gente vai ver lá no capítulo 2 de Atos. Ele vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão. Então diga para o seu aluno, explique para ele que não tem como termos o movimento, a presença, a habitação do Espírito Santo entre nós, se nós vivemos cada um para um lado. Veja que o apóstolo Paulo ele vai falar isso lá para a igreja de Corinto. Olha, vocês têm os dons, vocês têm as bênçãos do Espírito Santo, mas o ambiente não é bom. Então o Espírito Santo ele visita, mas não habita. Vocês têm os dons, mas não estão para a honra e glória do Senhor, porque falta em vocês comunhão, porque a igreja tinha se dividido em três. Havia partidarismo dentro da igreja. Uns são de Paulo, uns são de Apolo e outros são de Cristo. Então ficava uma confusão,
cada um puxando para o seu lado. Isso não é doutrina dos apóstolos, isso não é a comunhão que serve como fundamento para o movimento pentecostal bíblico, ou seja, originário do Espírito Santo de Deus. Então, mostre para o seu aluno que nós precisamos, enquanto igreja, vivermos numa comunhão perfeita, perseverarmos na doutrina e no comunhão com os irmãos. Para quê? Para que nós possamos viver um pentecostalismo, um movimento 100% e 100% genuíno no Espírito Santo. Então era essa característica de Atos capítulo 2 e um fundamento do movimento pentecostal clássico, original, né? Então ele vai dizer que o Espírito Santo operava ali para fazer o quê? Para fazer com que as novas pessoas, novos crentes, fossem incorporados no corpo de Cristo e vivessem na comunhão daqueles que já estavam lá. Então, numa unidade, numa comunhão perfeita para viver entre os irmãos. Assim é o que a gente precisa buscar hoje. É uma característica do pentecostal clássico. É viver em comunhão com os irmãos, cuidando um dos outros, não deixando que ninguém tenha necessidade. Esse é o ambiente clássico bíblico de Atos capítulo 2 que nós precisamos ter no pentecostalismo hoje também. E o terceiro fundamento, é quem? A oração, né? A igreja primitiva nos ensina que a oração é uma das coisas mais importantes na vida da igreja de Cristo. Palavra, comunhão e oração. Olha que coisa. Era o tripé que formou o pentecostalismo clássico de Atos capítulo 2, que nós precisamos buscar nos dias de hoje. Então essas características, doutrina dos apóstolos, comunhão entre os irmãos e uma vida pautada em oração, são a base e o fundamento para o pentecostalismo bíblico. Então essas características que você precisa buscar nesses novos movimentos que estão vindo. Se não tiver essas três coisas juntas, não é clássico, não é bíblico, não é um movimento onde o Espírito Santo é o líder, é o cabeça, é o guia. Entende? Então aqui está a característica, o tripé básico para que nós saibamos se aquele movimento é de Deus ou não. Então destaque isso para o seu aluno aí. E a gente vai para o capítulo 2, quando ele vai falar sobre as marcas do pentecostalismo clássico. Então a gente vê o fundamento, que é o movimento pentecostal lá de Atos capítulo 2, que fundamentou em 3 bases, e aí depois o que foi gerando disso, as ramificações, a derivação daquele momento lá de Atos capítulo 2, que é o pentecostalismo clássico que nós vamos vivendo, né? Foram vivendo, como a gente tem visto aí durante as lições, como foi se formando o pentecostalismo através desses homens que trabalharam através do Espírito Santo para vir trazendo esses movimentos pentecostal para todas as nações. E aí você vai vendo as marcas que eles tinham baseadas nesse tripé, né? Da doutrina dos apóstolos, da comunhão e da oração. Desses 3 geram as marcas, geram as ramificações, as derivações. Que qual é a primeira marca? A proclamação das boas novas de salvação. Meu irmão, um movimento pentecostal clássico, as igrejas que vivem nessa palavra, nesse movimento bíblico pentecostal, elas têm fome e sede de anunciar o evangelho, de proclamar as boas novas de salvação. Elas têm um vigoroso impulso de evangelizar. E isso você vai ver nesses homens que nós estudamos. Todos eles, William Seymour, né, o Farman, todos eles lá no início, os homens da início da igreja primitiva, né, ali depois de Atos capítulo 2, você vai ver que eles têm essa fome de aprender conforme a palavra e levar, independente das lutas, independente da dificuldade, independente das adversidades, independente dos perigos, esses homens sempre quiseram aprender e expandir o evangelho, aprender e ensinar. Essa é a marca de quem é batizado no Espírito Santo e quem vive um pentecostalismo clássico de Atos capítulo 2. É a fome e sede de levar a palavra de Deus,
de pregar e ver pessoas ser convertidas, pessoas receberem o evangelho. Essa é a marca, essa é a característica de quem está fundamentado nos 3 tripés: doutrina dos apóstolos, comunhão e oração. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 2.2, você vai ver a segunda característica, né? Que é a busca constante pelo batismo no Espírito Santo, a busca pelo agir, para viver pela direção do Espírito Santo. Essa é uma segunda marca de quem vive um pentecostalismo bíblico de Atos capítulo 2, né? O batismo no Espírito Santo e a manifestação dos dons continua a ser atual e relevante no prosseguimento do cumprimento da missão da igreja. Nós só vamos conseguir, meu irmão, levar o evangelho, pregar para toda criatura e para todas as nações, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. É Ele que sustentou a igreja no Atos capítulo 2, foi Ele que confirmou a igreja, foi Ele que fazia os sinais e maravilhas para que a igreja fosse crescendo. Só na nossa força, só na nossa sabedoria, nós não vamos conseguir e ainda vamos fazer errado. Então, quem tem esse pentecostalismo clássico, quem tem essa marca, o movimento, ele está sempre buscando ser renovado, buscando que os crentes sejam batizados, buscando o renovo dos dons, buscando ter mais dons do Espírito Santo, ser mais cheio. Esse viver constante buscando o Espírito Santo era o que caracterizava os homens que iniciaram esses movimentos pentecostais depois de Atos capítulo 2. Você vai ver que eles tinham fome e sede de aprender, de viver em santidade, de viver de forma correta, como os puritanos, como o movimento da santidade, né? Aquelas pessoas, os metodistas, todos eles tinham a preocupação de viver corretamente para que fossem cheios do Espírito Santo para conseguir fazer a obra. Então é uma marca que você precisa ver nesses movimentos, se há uma busca constante pelo Espírito Santo, se eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente tem os 3 pés fundamentais, o tripé fundamental, e a gente tem essas marcas que são derivadas desse tripé. Então a gente tem essas características para ver se o movimento é bíblico ou se é um movimento neológico, se é um movimento de modismos teológicos, de doutrinas que vêm de vento, doutrinas que não são bíblicas, para fazer esses movimentos que nós temos visto hoje. Então nós temos condições de avaliar. Veja esses 3 tripés e essas marcas. E a outra marca é a fome e a sede de não desistir de ensinar o quê? As Sagradas Escrituras. A igreja pentecostal clássica, ela não abre mão da escola bíblica dominical, não abre mão de ensinar a palavra, não abre mão de estar sempre pregando a palavra de Deus, ensinando para que as pessoas possam ter condições de conhecer a palavra de Deus e assim conseguir rechaçar as doutrinas falsas, os que não vêm da Bíblia. Então destaque isso para o seu aluno aí. A gente tem que ter os tripé e essas marcas. O movimento pentecostal clássico, ele não desiste de ensinar a palavra de Deus, porque estudamos as Escrituras e cremos nelas como sendo a palavra de Deus. Para nós hoje é que pregamos e ensinamos sobre o batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. A igreja precisa cumprir a missão de evangelizar e necessita de contínua edificação. E nós precisamos confirmar lá como textual através de quem? Da palavra, da fé. Então a fé vem pelo ouvir a palavra. Então a gente precisa voltar a insistir na pregação da palavra de Deus. Essas são as características. As 3 marcas, doutrina dos apóstolos, 3 fundamentos, doutrina dos apóstolos, comunhão e oração. As 3 marcas, pregar a boa nova de salvação, né? Buscar, né, constantemente o Espírito Santo e ensino da palavra. Essas características mostram o movimento que vem baseado na Bíblia, Atos capítulo 2. E aí no tópico 3, nós vamos falar sobre o neopentecostalismo brasileiro. E aí você vai ver que nesses movimentos neopentecostais, a maioria deles não apresenta
os tripé e as 3 características que nós vemos aqui no pentecostalismo clássico, baseado em Atos capítulo 2. Então, quando a gente estuda, quando a gente vê, a gente consegue perceber que essas coisas novas são modismo, são inovações, são tentativas de contextualizar para atrair, quando na verdade a Bíblia, a igreja que influencia, ela não é influenciada pelo mundo. Você não precisa atrair ninguém através de modismo, são eles que vêm, porque vem o Espírito Santo, vem o poder de Deus, vem os sinais, e eles vêm em busca disso e são convertidos, são renovados, são batizados através do poder do Espírito Santo de Deus. Era através dos sinais e maravilhas do Espírito Santo que as pessoas se convertiam na igreja primitiva. Não era a igreja que se adaptava aos não-crentes, eram os não-crentes que vinham e se adaptavam à igreja através da palavra de Deus. É isso que a gente precisa buscar. Esses neopentecostalismos, esses movimentos que nós temos visto hoje, têm deixado de lado o ensino da palavra, não tem tempo para pregação, é um monte de coisa, é um monte de movimento, é um monte de louvor, é um monte disso, é um monte daquilo, é um monte de coisa que homem inventa, mas a palavra fica de lado, a oração fica de lado, o agir do Espírito Santo, a direção, o guia do Espírito Santo fica de lado. Então você vê que eles estão fora da palavra. Então a gente precisa ter essa visão mais apurada para a gente não viver dentro desses neopentecostalismos fora da Bíblia. Então a gente destaca para o seu aluno aí. No tópico 3.1 ele vai falar sobre as práticas e os ensinamentos que não caracterizam a identidade do pentecostalismo, que são o quê? As inovações neopentecostais, né? Aí eles vão dizer que foi no final da década de 70, né, que esse neopentecostalismo começou a surgir, e vem de onde? De pessoas dissidentes das denominações pentecostais clássicas. Olha aí. Olha, um grande perigo são as pessoas que vão saindo das igrejas clássicas, das igrejas que seguem a palavra de Deus, por algum motivo ele não concorda com alguma coisa ali, e ele vai montar a sua igreja através da sua cabeça, das suas inovações, e daí foram surgindo esses pentecostalismos quebrados, esses pentecostalismos inovados, fora da palavra. E aí você precisa ter cuidado. Quando lá a gente diz no tripé, unanimidade, comunhão de pensamento, comunhão entre os irmãos, unidade de pensamento. Quando você vê pessoas dissidentes, já saindo dos ministérios, saindo das igrejas para fazer uma coisa sua, você já vê que está furando o tripé. A comunhão, a unidade de pensamento já não está fixa. Então você vê que não tem chance do Espírito Santo estar ali de forma genuína, como em Atos capítulo 2, num ambiente de quê? De rebeldia, de dissidente, de pessoas que saem por causa da sua própria vontade e vão tentar montar coisas da sua cabeça. Então destaque isso para o seu aluno aí, né? E essa parte aqui já chama muita atenção. Eles são dissidentes e tentam o quê? Contextualizar para atrair, fazer com que a igreja fique parecida com o mundo para que as pessoas de fora venham. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Nós é que temos que nos adaptar à palavra. Somos nós que temos que vir. Não é a palavra que se arruma para nós. Somos nós que temos que nos arrumar dentro da palavra, meu irmão. Destaque isso para o seu aluno aí. Depois a gente vai ver a pluralidade neopentecostal. Olha aí. Você vai ver uma pluralidade de cultos, de liturgia, aonde as coisas básicas não são tendo visto, o ensino da palavra, a pregação, a oração. Você vê um monte de inovações, dança gente dali, dança gente de lá, canta daqui, canta de lá, um monte de coisa. Eles fazem uma igreja diferente, pintam as paredes de preto, fazem umas luzes, fazem tipo como se fosse uma boate. E aí você vai ver que isso é o quê? Uma pluralidade de liturgia, onde nós não vimos isso em Atos capítulo 2.
Lá você vê busca para o batismo do Espírito Santo, leitura da palavra, ensino da palavra, estudo da palavra, comunhão com os irmãos, pregação do evangelho, que pessoas eram convertidas, e oração. Essa é a liturgia clássica, é a pregação da palavra, estudo da palavra, comunhão com os irmãos e oração, jejum, consagração. E você vai ver nessas liturgias novas, não tem nada disso. E aí a gente vê que tem muito excesso nos púlpitos, aonde acaba que Cristo não é mais o centro. As pessoas vão ver o pastor que roda, vai ver o pastor que pula, que faz aviãozinho, aquela vai ver aquele grupo que dança em cima do púlpito, que desce de aviãozinho, que desce preso no cabo de aço, que bota as luzes. Olha aí, uma pluralidade de liturgia que Cristo acaba sendo esquecido. E isso aí não é uma coisa clássica. Não, o Espírito Santo não está nesse negócio. Então a gente tem que ficar atento a essa pluralidade de liturgia. Meu irmão, preste bem atenção. O evangelho é simples. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é oração, é jejum, é consagração, é cuidado com os irmãos, é comunhão, um só pensamento, é leitura da palavra, é estudo da palavra. O que foge disso, mesmo, as inventações de moda, está fora do contexto bíblico. A gente tem que parar de ser menino na fé, de ser imaturo. Você tem condições de observar. Veja uma igreja clássica que segue a palavra do Senhor, você vai ver o culto como é, louvores de adoração, é a oração pelos enfermos, é a oração para a presença do Espírito Santo, e é pregação da palavra, é evangelismo, é consagração, é jejum. Assim é a igreja, uma liturgia bíblica. Agora, quando tu vê um monte de coisa inventando, um monte de luz, um monte de coisa descendo no cabo de aço, e as pessoas se fantasiando, fazendo um monte de roupa diferente, sem reverência nenhuma, todo mundo levanta, todo mundo fala, uma confusão terrível. A Bíblia diz que o culto tem que ter ordem e decência mesmo. O Espírito Santo é organizado. Então a gente tem que entender que essas coisas são modismos, são inventações, são contextualizações fora da Bíblia, que vem através de pessoas que dissidentes, que não quiseram se submeter, insubmissos, e aí fazem um novo ministério, uma nova situação, e aí acaba vivendo esse neopentecostalismo que está fora de Atos capítulo 2. Então a gente tem que aprender aqui para filtrar, para a gente não participar dessas coisas diferentes. E a fonte do neopentecostalismo, aqui é uma coisa interessante que o nosso comentarista bota. A fonte vem de homens, né? Vem de quem? De movimentos neopentecostais americanos, que pessoas inventaram lá, que fizeram. Olha a diferença. O clássico vem da palavra, de Atos capítulo 2, baseado no tripé e nas marcas do pentecostalismo clássico. E aí eles foram crescendo em cima disso. Agora você vê o neopentecostalismo, vem através da ação de homem. Muito pelo contrário que Paulo falou lá no início. Eu preguei para vocês pelo poder do Espírito, pela direção do Espírito, para que vocês não fossem pautados em sabedoria humana. E esses neopentecostais, esses movimentos, eles são baseados em quê? Em sabedoria humana. Por isso, você vai ver aí a teologia da prosperidade, confissão positiva, triunfalismo, doutrinas classicamente rechaçadas na Bíblia, no pentecostalismo clássico e ortodoxo. Então você vai ver o perigo de você seguir um movimento, uma igreja que está baseada em sabedoria humana, no achismo humano, em que alguém viu, que alguém aprendeu, do sabedoria humana, da sua própria sabedoria. Aí você vê o perigo que é, porque nós precisamos seguir a Bíblia, não é homens, é a palavra. Então você tem que ter o modelo bíblico. Então destaca isso para o seu aluno aí, e que você tenha uma aula abençoada para a honra e glória do Senhor. Se a gente estudar a palavra, se nós conhecermos a palavra, nós teremos condições, meu irmão, de rechaçar todo esse movimento diferente, rechaçar todas essas doutrinas de demônio, porque elas são claramente fora da palavra do Senhor. Então, preste atenção nisso. Cuide-se da sua vida espiritual, cuide da sua fé
através do aprendizado clássico e do aprendizado original e genuíno da palavra de Deus. Nós aprendemos aqui o tripé clássico do pentecostalismo, as marcas do pentecostalismo. Então, aonde tiver diferente disso, está fora da Bíblia e você já tem um grande alerta ali para não seguir essa vertente. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus, fique na paz. Jesus abençoe.